Olá, veja os destaques de hoje no Ubra Notícias. Caminhão afunda após motorista tentar atravessar uma estrada alagada em São Borja, na fronteira oeste do estado. Defesa Civil segue em alerta para a atuação do ciclone extratropical que se formou no Rio Grande do Sul. Fim de semana vai ser de programação cultural na Feira do Livro de Porto Alegre. E ainda, FENAMASS inicia hoje em Antônio Prado com uma variada gastronomia local. Esses e outros assuntos a partir de agora no Ubra Notícias. Um torcedor do Boca Juniors foi preso pela Polícia Rodoviária Federal por dirigir sob efeito de drogas. O caso aconteceu na cidade de Pantano Grande, no Vale do Taquari. O homem estava descontrolado e tinha brigado com os outros 4 torcedores que viajavam junto. No carro foram apreendidas algumas porções de entorpecentes skunk. Os policiais abordaram o veículo após receberem uma denúncia sobre uma briga que estava acontecendo dentro de uma caminhonete que se deslocava em direção a Porto Alegre. Os passageiros afirmaram que vinham da Argentina para a final da Libertadores, para acompanhar o Boca Juniors, e que o motorista que tinha consumido cocaína e ingerido álcool. Eles foram encaminhados para a delegacia por posse de droga. Já o motorista foi autuado e preso. O carro foi liberado para um motorista habilitado. Os moradores de um condomínio em Porto Alegre ficaram assustados com o movimento de uma caixa d'água. A estrutura fica no meio dos prédios. Os efeitos do ciclone extratropical já estão sendo vistos pelos moradores da região metropolitana da capital. Em um vídeo gravado por um inquilino de um condomínio de Porto Alegre, é possível ver uma caixa d'água se movimentando por causa da força do vento. A estrutura, que está vazia e desativada, começou a balançar ainda nesta quinta-feira, quando a cidade registrou ventos de até 60 km por hora. Por causa do risco de queda, os moradores do local foram orientados pela Defesa Civil a deixar preventivamente os apartamentos. O Corpo de Bombeiros e a Prefeitura também foram acionados e, por isso, o local está isolado. Alguns moradores não puderam sair de casa porque não tiveram para onde ir. Já outros buscaram abrigo em residências de parentes e amigos. Eles devem ficar fora até segunda-feira. Conforme a Defesa Civil, a responsabilidade por manter a manutenção da estrutura é do condomínio. O local possui cerca de 40 apartamentos divididos em 2 prédios. A caixa d'água fica no meio deles. Um caminhão afundou depois do motorista que conduzia tentar atravessar uma estrada alagada no interior da cidade de São Borja, na fronteira oeste do estado. Segundo o Corpo de Bombeiros, o condutor relatou que achou que iria conseguir ultrapassar o trecho alagado. Ele estava indo em direção a uma propriedade rural, onde iria carregar o veículo. Para tentar se proteger, o caminhoneiro subiu na cabine, para evitar ficar totalmente submerso. Pescadores da região viram a situação e acionaram os bombeiros para fazer o resgate do homem. Ele recebeu atendimento médico e passa bem. O ciclone extratropical que se formou no Rio Grande do Sul ainda deve causar temporais em grande parte do estado nesta sexta-feira. Em algumas áreas, os ventos podem atingir os 100 km por hora. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alertas para risco de temporais em quase todo o território gaúcho nesta sexta-feira. As regiões Noroeste, Serra, Norte, Litoral, Metropolitana e também o Sul têm alerta de tempestade laranja válido até às 9 horas da noite desta sexta-feira. Em algumas áreas, os acumulados de chuva podem chegar aos 150 milímetros. Já os ventos, principalmente nas regiões litorâneas, tendem a ficar perto dos 100 km por hora. Então não se descarta alguns acumulados passando dos 150 milímetros na região ali entre centro-norte, vale, serra e também na divisa com Santa Catarina. E além do mais, por conta desse sistema, os ventos se intensificam e sopram na maioria das regiões gaúchas, com rajadas entre 50 e 70 km por hora, podendo chegar na faixa litorânea entre 90 a 100 km por hora. Então, é destaque bastante por conta desses ventos e também por conta dos temporais.
Os temporais previstos podem causar corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e também alagamentos. A partir do sábado, o tempo volta a ficar firme em grande parte das regiões. Somente no litoral e na Serra Gaúcha, que ainda há possibilidade de pancadas de chuva isoladas. A partir do sábado, com esse ciclone já se afastando em alto mar, o tempo volta a ficar firme em todas as regiões gaúchas. Foi sancionada uma lei que autoriza que os recursos da venda do prédio da antiga Secretaria Municipal de Obras e Viação sejam usados na construção de um residencial na capital. O recurso para a construção do residencial Barcelona 1 e 2 está garantido. A obra vai ser feita no bairro Maitá. A lei que autoriza o repasse da verba foi sancionada na quinta-feira pelo prefeito Sebastião Melo, na presença de membros da Associação de Moradores de Aluguel e Favor Barcelona. A aprovação de Melo aconteceu no terreno onde vão ser construídas as cerca de 254 unidades habitacionais. Isso vai beneficiar uma comunidade composta por famílias que moram de aluguel ou de favor. Na época do programa integrado Entrada da Cidade, essas famílias não foram contempladas no cadastro do programa. Elas esperam há mais de 20 anos pela solução. Durante a sanção, o prefeito Sebastião Melo se comprometeu a mapear terrenos desocupados da prefeitura, para que também possam ser utilizados na habitação de interesse social. A ação permite que os bens do município sejam vendidos, permutados, cedidos, parceirizados, além de abrir novas possibilidades para o uso dos valores. A Associação dos Moradores de Aluguel e Favor de Barcelona existe desde o início dos anos 2000. Agora um recado da cidade de Canoas. Chegou a vez da comunidade da população do bairro Fátima participar de mais uma edição do Prefeitura na Rua no sábado, dia 4. Durante o evento, a população pode levar suas demandas e sugestões ao prefeito e secretários municipais. O PNR acontece na Rua Braulino Panceira, na Morada Cidadã, das 9 da manhã ao meio-dia. Para ser atendido, basta apresentar documento com foto e CPF. As atrações da Feira do Livro de Porto Alegre não param durante o fim de semana. Amanhã e domingo, o evento vai ter programas variados para o público. No primeiro fim de semana, a Feira do Livro já bateu recorde. Vendeu mais de 32 mil exemplares, número que é 32% superior ao do ano passado. Os dados da organização da feira mostram que, apesar do avanço das tecnologias, tem espaço para o aumento das obras impressas. Nada como o livro impresso, até o cheiro do livro. O cheirinho do livro ali, assim, o livro de cabeceira, aquela coisa assim, aquilo que a gente já cultiva há tanto tempo. Eu não gosto do livro online, eu não consigo me concentrar. Eu acho que o livro de papel sempre vai ser melhor que o livro online. Por mais que a tecnologia vai evoluindo ao longo dos anos, o livro sempre vai ser a melhor ferramenta de conhecimento, de cultura que a gente vai ter, porque a internet e a tecnologia, muitas vezes, vão ser falhos. E o segundo fim de semana também vai ser de atrações para todos os públicos que passarem pela Praça da Alfândega. As barracas dos livreiros funcionam das 10 da manhã às 8 da noite. São 110 bancas com os mais variados gêneros literários. Tem bastante o que procurar, tem muita diversão, livros assim lúdicos, as crianças podem interagir, brincar, né? Tem bastante material. Assim, a gente está vendendo de tudo um pouco, mas tem uns romances que a gente vende bastante. Colin Hoover, a da moda, né? A gente está vendendo bem. Amanhã a programação começa cedo. No estande da Prefeitura, pela manhã, a autora Ariane Ribeiro Rodrigues vai participar de uma sessão de bate-papo promovida pela Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa. À tarde, o local, que fica em frente ao pavilhão de autógrafos, recebe a atividade de cosplay. A feira vai até o dia 15 de novembro na Praça da Alfândega. Ao longo dos dias vão ser feitas 650 sessões de autógrafos, 15 oficinas de literatura e escrita, 155 palestras na área geral e mais de 200 atividades na programação infantil e juvenil. Os comerciantes também aproveitam esse momento de praça cheia para vender mais. Mas o movimento, sim, na Feira do Livro aumenta mais. Tem pessoas que vêm de fora e procuram churros. O primeiro dia do Enem é no próximo domingo.
Só aqui no Rio Grande do Sul são mais de 192 mil inscritos para fazer o exame. São quase 4 milhões de brasileiros que já estão se preparando para o primeiro dia do Enem, que vai acontecer agora no dia 5 de novembro. O exame, que existe desde 1998, cada vez mais tem movimentado milhões de estudantes. Só aqui no Rio Grande do Sul tem mais de 192 mil inscritos em 106 municípios. A prova é uma das principais formas de acesso ao ensino superior no país. E por causa dessa importância, os participantes precisam ficar atentos em algumas informações. Os portões dos locais de prova abrem ao meio-dia e fecham a 1h da tarde, isso nos 2 dias de exame. Depois que eles forem fechados, é proibido entrar. O local da prova está informado no cartão da inscrição, que pode ser conferido na página do participante. As avaliações começam às 1h30 da tarde. Se caso o candidato começar antes da autorização do chefe da sala, vai ser eliminado. No dia 5 de novembro, a prova vai ter 5h30 de duração. O término acontece às 7 da noite. Já no segundo dia, 12 de novembro, vão ser 5 horas de exame. O final está previsto para as 6h30 da tarde. O participante deve permanecer na sala por pelo menos 2 horas. Se caso sair antes, é eliminado. Já o caderno com as questões só pode ser levado quando faltar 30 minutos para o fim da prova. Nos 2 dias de exame, apenas 2 itens são obrigatórios, sendo eles o documento com foto e a caneta com tinta preta. O material de fabricação dela tem que ser transparente. Apesar do cartão de inscrição não ser obrigatório, é importante levar ele para tirar dúvidas. Além disso, os inscritos podem entrar nas salas com garrafas de água e lanches como chocolate, salgadinhos e até mesmo frutas. O Enem tem 4 avaliações objetivas com 45 questões cada e também uma prova de redação. No primeiro dia vão ser aplicados os conteúdos de linguagens, códigos e suas tecnologias, redação, ciências humanas e suas tecnologias. Já no dia 12, vão ser aplicadas as provas de ciências da natureza e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias. O tema da redação só é divulgado na hora do exame. Se caso o participante perder o primeiro dia de prova por causa de alguma doença infecto-contagiosa que está listada no site do INEP, ele vai poder solicitar a reaplicação do exame em até 5 dias úteis depois do último dia de prova, lá na página do participante. Se caso se atrasar ou não comparecer por outros motivos, o inscrito não vai poder solicitar a reaplicação. O gabarito e a nota do Enem não são divulgados juntos. Os gabaritos das provas vão ser informados no site oficial do Enem até o dia 24 de novembro. Já os resultados, somente a partir de janeiro do ano que vem. A 8ª edição da FenaMassa teve início hoje em Antônio Prado, na Serra Gaúcha. O evento tem entrada gratuita e uma programação gastronômica e cultural. O Centro Histórico de Antônio Prado dá lugar nos próximos dias ao sabor e aroma da massa. O que não faltam são opções de macarrão para agradar os mais variados paladares. Afinal, a cidade da Serra Gaúcha é considerada a mais italiana do Brasil. A massa em Antônio Prado, a qualidade dessa gastronomia vinculada à massa, ela é reconhecida não só no estado, mas fora dele, né? Então, a FenaMassa, ela busca articular o fomento à economia, né? Não só para as indústrias de massa, os restaurantes, mas também outros setores ligados à indústria propriamente dita, da alimentação, ao turismo. A 8ª edição da FenaMassa acontece em um local que conta com 48 edificações tombadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. A feira comunitária tem entrada gratuita, com a intenção de unificar os eventos gastronômicos. É esperado um público de mais de 35 mil pessoas, que além da massa vai poder aproveitar outras atrações. São instaladas tendas para proporcionar ao visitante conforto em relação ao clima, mas são restaurantes de diferentes formatos, servindo como prato principal a massa. Além das atrações gastronômicas, também a gente tem 2 palcos que recebem atrações artísticas locais de relevância estadual e até nacional. E além de aproveitar delícias de Antônio Prado, os visitantes também podem botar a mão na massa.
e aprender a fazer o macarrão. A gente tem também oficinas gastronômicas que são realizadas na Casa Nordeste, né? Então com horários agendados. Temos também o espaço Mão na Massa, que as nonas ensinam o visitante o processo de produção da massa, tocar o rigolaro, preparar a massa propriamente dita. Temos passeios guiados também pelo município. Receitas que são passadas de geração em geração, produzidas tradicionalmente em casa, ganham espaço na FenaMassa. As atrações são gratuitas. Apenas para os almoços e jantares é necessário a aquisição de ingresso. Então, a gente convida a todos a estarem presentes aqui em Antônio Prado, no Centro Histórico, de hoje, 13 de novembro, até dia 19 de novembro, de sextas a domingo e quinta-feira no feriado. O Ubra Notícias fica por aqui. Mais informações do Brasil e do mundo você acompanha logo mais às 9 da noite no Jornal da Cultura. Fique agora com o programa Poder RS. Boa noite.